Tenho o prazer de, tenho o prazer de receber aí nosso querido Francisco Rufino, do CEBI, né? Centro de Estudo Bíblico, é um militante de Bíblia que a gente preza muito, né? Na nossa comunidade bíblica, né? E nós aqui, Orofino, somos um grupo de militantes, né? Que junto ao mandato do vereador Raimon, né? Que já desde o início da pandemia, todos os domingos temos nos reunido, né? Um domingo com a missa com o padre Ricardo Rezende, no outro domingo com uma formação, né? E esse mês, por ser o mês da Bíblia, né, a gente priorizou refletir um pouco as cartas aos Gálatas, e aí convidamos você para estar com a gente, né, para nos animar aqui nessa militância, nesse trabalho que a gente faz aqui todos os domingos. Então, nosso agradecimento já, desde já, por estar com a gente aqui, né, e a palavra está com você. Aliás, eu vou passar para o Raimon, que quer fazer uma saudação rápida, né? Não, tá. Você já acolheu, Divino? Bem-vindo, Tá. Divino. Alegria ter você com a gente aqui. Alegria grande. Muitíssimo obrigado. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, boa noite para todo mundo. Permitam-me que me apresente. Meu nome é Francisco Rufino. Eu sou natural de Florianópolis, Santa Catarina, mas há mais de 35 anos eu resido na Baixada Fluminense. Eu moro em Nilópolis. Nilópolis é o menor município do Brasil, são 9 quilômetros por 7, faz parte da Diocese de Nova Iguaçu, onde eu sou agente de pastoral na animação da pastoral bíblica e assessor da pastoral da Diocese, né? Embora no momento, devido assim uma certa mudança episcopal, são sinais de um novo rumo, a gente está assim num momento um pouco mais de molho, digamos assim, né? Eu fiquei muito feliz e sensibilizado com o convite feito através do Divino e também com todos os repasses que o Leandro me fez, né? Quero agradecer ao Raimon o convite que me foi feito. E nós temos aqui, hoje, um bate-papo sobre o tema do mês da Bíblia desse ano. Mas já de cara eu fico assim um pouco constrangido, sabendo que o Raimon e o Divino, com a Bíblia debaixo do braço, foram evangelizar a Vila Valqueire, lá aquela região, não sei lá. Então, eu estou até meio constrangido, assim, porque estou na frente assim de gente tarimbada, especialista. Mas, em todo caso, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um apanhado, mais ou menos, de uns 20 minutos, vou expor o tema da Carta aos Gálatas, que é o tema do mês da Bíblia desse ano, que é um tema restrito à ICAR, a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Porque o dia da Bíblia para a Igreja Católica é o último domingo do mês de setembro, devido à proximidade da festa de São Jerônimo, enquanto que para as igrejas da Reforma, o dia da Bíblia é em dezembro. Então, nós estamos bem dentro de uma proposta confessional da Igreja Católica, tendo em vista um processo dos últimos 50 anos, o mês da Bíblia esse ano completa 50 anos de existência como proposta pastoral, onde se busca fazer uma aproximação do fiel católico, da fiel católica, com a Bíblia, que era uma coisa muito difícil, visto que há 50 anos atrás a Bíblia ainda era uma grande dificuldade para um fiel dentro da Igreja Católica. Então, cada ano, ao longo desses 50 anos, a Igreja nos propõe um determinado livro bíblico para, em primeiro lugar, conhecer, saber que existe, né? Acho que já é um avanço, saber que existe tal livro na Bíblia. Em segundo lugar, ler o livro, que também já é outro avanço. Nós temos uma dificuldade muito grande de leitura nas nossas comunidades. Terceiro, trabalhar esse livro, que também já é um outro problema, porque isso supõe uma metodologia. E quarto, a proposta daqui, um grupo como de vocês, um grupo de mística, a vivência da proposta desse livro. Então, esse ano, dentro do plano pastoral da Conferência Episcopal da Igreja Católica, o livro proposto é a Carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas. E a Carta aos Gálatas é uma carta sui generis, é uma coisa única, não apenas no Novo Testamento, mas na Bíblia toda. É um livro com características próprias. Primeiro, não é uma carta pastoral.
Até agora, Paulo vinha escrevendo cartas pastorais, onde eram cartas direcionadas a uma determinada comunidade para tentar resolver os problemas concretos daquela comunidade. Carta da equipe missionária, Paulo, Silas e Timóteo, Paulo e Sóstenes, Paulo e Timóteo, direcionado para Tessalônica, a comunidade cristã na cidade de Tessalônica, direcionado aos coríntios, comunidade cristã na cidade de Corinto, direcionado aos filipenses, comunidade cristã na cidade de Filipos, direcionada a Filemon, comunidade cristã que se reúne na casa de Filemon e de Apio. A carta aos Gálatas é diferente. Primeiro, é uma carta só de Paulo, não é uma carta pastoral, é uma carta reflexiva, digamos assim, uma carta teológica, é uma carta pessoal, onde ele desenvolve o seu pensamento teológico. Segundo, ela está genericamente direcionada para a Galácia, e a Galácia era uma província muito grande. Seria mais ou menos como se dissesse assim, carta de Paulo aos mineiros. Pô, só de município, Minas tem mais de 400. Para quem exatamente? Para quem? A gente não sabe. É vagamente direcionado para problemas na Galácia. E aí vem a característica principal dessa carta, que é o seguinte. Paulo tem grandes problemas no seu trabalho de evangelização. Geralmente, esses problemas vinham ou das sinagogas judaicas, conflito com os judeus, ou das correntes filosóficas ou de pensamentos do Império Grego, né? da cultura grega. Né? Ele tem problema com os epicureus, tem problema com os estoicos, conforme aparece lá em Atos dos Apóstolos, ou, o que era mais comum, com funcionários do Império Romano. A carta aos Gálatas vai mostrar um adversário diferente, que vai ser o grande adversário que Paulo vai enfrentar até o final da vida. É aqueles que ele genericamente chama de falsos irmãos. Portanto, é gente dentro da igreja, gente batizada como ele, gente que está em conflito com ele. Portanto, a carta aos Gálatas nos ajuda a entender esse conflito, porque a carta é quase um libelo de defesa de Paulo contra calúnias, mentiras, fofocas, que estavam fazendo dele, na Galácia, com o objetivo de destruir o trabalho dele. Quer dizer, é uma coisa que até hoje existe na igreja. Né? Você quer destruir uma determinada proposta, destrua a pessoa. Destrua a pessoa. Portanto, a carta aos Gálatas é uma defesa de Paulo contra cristãos. E nessa defesa que Paulo faz do trabalho dele, ele vai iniciar, pela primeira vez, de uma maneira assim bem sistemática, ele vai iniciar aquilo que se chama teologia cristã. Porque aí ele vai revelar aquilo que os outros não eram. Paulo tem o que Jesus nunca teve, o que Pedro nunca teve, nem André, nem Tiago, nem João. Paulo tinha faculdade de teologia. Paulo era formado na escola dos escribas em Jerusalém. Paulo tinha sido aluno de Gamaliel, portanto, ele é um cara capacitado teologicamente, ele sabe se expressar bem com seus argumentos, tanto no hebraico, mas no caso aqui, a língua grega, ele tem boa argumentação retórica, ele se revela um cara inteligente. Então, por tabela, como Paulo usa o processo da vida dele para se defender das acusações, a carta aos Gálatas tem outra característica que é única na Bíblia toda. É o escrito mais autobiográfico que nós temos na Bíblia toda. É o único livro que nos permite vislumbrar o rosto do autor. A gente pode ter essas experiências, por exemplo, quando a gente lê as confissões de Jeremias, as suas crises depressivas que aparecem, né? Ou a gente pode ver o rosto burocrático do governador Neemias, quando a gente lê o relatório dele no livro de Neemias. Aqui na carta aos Gálatas, não. Aqui na carta aos Gálatas, Paulo se revela
na tentativa de vencer com boa argumentação, a partir do seu processo de vida, vencer as acusações que lhe são feitas. Então, antes da gente entrar em algum texto, em alguma proposta da Carta aos Gálatas, é bom a gente ter claro o que está acontecendo, ou seja, qual é o conflito que está acontecendo. A gente percebe, com a graça de Deus, que se há uma coisa que nunca houve na igreja foi paz interna. A história da igreja toda são conflitos entre diversos grupos. E o que é que leva esses grupos a um conflito? Duas coisas. O modelo de igreja que cada grupo tem na cabeça e, acoplado a esse modelo de igreja, vai fazer uma leitura cristológica. Nós estávamos conversando ainda há pouco sobre o drama lá do padre polonês lá de Vila Valqueire. Qual é o drama dele? A eclesiologia dele é europeia, com forte ênfase no Concílio de Trento. Portanto, ele tem uma teologia de um modelo de igreja que é o corpo místico de Cristo, centrado hierarquicamente, Natal, etc. Papapá. E aí ele se sente combatido e combate os portadores de um modelo de igreja, que é o modelo da igreja povo de Deus, do Vaticano II, centrado numa visão cristológica, que é o Jesus histórico. A base da cristologia é a experiência concreta e histórica de Jesus. Pronto, está feito o conflito. Está feito o conflito. Então, para que a gente possa entender a Carta aos Gálatas, é bom a gente ter clareza que na igreja primitiva, aí nos seus primeiros 100 anos, né, haviam pelo menos, com clareza, segundo o Novo Testamento, 4 grupos se degladiando a partir desse eixo. Qual é o nosso modelo de igreja? Qual é o Jesus que a gente apresenta? E aí a gente consegue perceber 4 grupos se degladiando a partir de um eixo muito sério para a igreja primitiva. Primeiro, o que é que nós vamos levar da nossa tradição judaica? Porque a igreja tem certeza que ela deriva do judaísmo, certo? Ela tem essa avaliação. O que é que nós vamos manter da tradição judaica que nós recebemos, na qual, inclusive, Paulo vai dizer isso, na qual nós nos formamos, né? Porque são todos judeus, todos formados dentro de uma mesma matriz. Só que agora você tem que avaliar essa tradição judaica a partir de um fato, que é a novidade trazida por Jesus. Então, como equilibrar tradição com novidade? Como avaliar numa construção nova, que a igreja está se sentindo construindo algo novo, saber o que é que nós temos que manter de alicerce judaico e o que é que nós vamos propor como novidade trazida por Jesus. Diante dessa tensão entre tradição judaica e novidade trazida por Jesus, pelo Novo Testamento nós percebemos 4 grupos. Primeiro, o grupo mais radical, ou seja, o grupo mais judaico, aquele que dizia, Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Logo, nós temos que evangelizar unicamente judeus que vivem na Palestina. Ponto. Nós encontramos algumas dessas posições na Carta de Tiago e da Carta de Tiago no Evangelho de Mateus. Claro que esse grupo mais radical vai permanecer na sua radicalidade e nunca vai aceitar Jesus como Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Né? Jesus sempre será um grande profeta que virá no final dos tempos, descerá sobre a esplanada do Templo de Jerusalém, para julgar os vivos e os mortos. Mas será sempre visto como um grande profeta ou o maior dos profetas, mas sempre um profeta. Por incrível que pareça, essa visão perdura até hoje no Alcorão.
Até hoje, todo bom fiel muçulmano espera que o final dos tempos seja Jesus de Nazaré, o profeta de Deus, descer sobre a mesquita El-Aqsa, construída na esplanada do templo, né, para julgar os vivos e os mortos. Essa visão perdura até hoje. Por isso que, para os muçulmanos, Jerusalém é a terceira cidade santa e a mesquita El-Aqsa é tão sagrada quanto Meca e Medina. Por isso, o grande conflito até hoje na Terra Santa, que vai ser um conflito insolúvel. Havia um segundo grupo articulado em torno de Tiago, o irmão do Senhor, que, sem dúvida, foi sempre a maior autoridade na igreja, né? Dada a mentalidade judaica da estrutura clânica, até ele ser executado pelo sumo sacerdote no ano 62. O que é que esse grupo dizia? Esse grupo dizia o seguinte: nós temos que evangelizar as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas vamos aceitar a conversão dos pagãos. Temos que aceitar, porque Jesus também teve uma atuação fora da Palestina. Aquelas viagens que Jesus faz para Decápole, Tiro, Sidônio. Quer dizer, Jesus cruzou a fronteira, saiu da Terra Santa, foi em direção a outros povos. Não é? Só que, devido às restrições fortes do judaísmo, baseado no livro do Levítico, esse grupo dizia o seguinte, é o grupo de Tiago: judeu celebra em casa de judeu. O pagão que se converter celebra na casa de pagão. Judeu come comida judaica, segundo as restrições do Levítico, pagão come comida pagã. Não pode ter refeição em comum, de jeito nenhum. Pode evangelizar pagão? Até pode, mas nós não lucramos nada muito com isso, porque a nossa grande meta mesmo é a renovação do Israel de Deus. Né? Essa igreja perdurou até a destruição de Jerusalém, morte de Tiago, e parte dela depois vai refluir para a terceira igreja, que é a nossa. Né? A nossa igreja é a igreja dos judeus helenistas de Antioquia. Lá em Antioquia aconteceu uma coisa inédita. Por quê? Porque o grupo de judeus, principalmente judeus helenistas, eles começam a evangelizar os pagãos e fazem uma proposta radical de igreja. É a chamada Igreja da Comunhão de Mesa. Ou seja, quem se converteu para Jesus, passou pelo batismo, tem que sentar na mesma mesa para comer do mesmo pão e beber do mesmo cálice. Ora, o pessoal de fora, em Antioquia, percebeu que essa sinagoga judaica, convertida para Jesus, aceitando pagãos em comunhão de mesa, era uma sinagoga totalmente diferente. E o pessoal de Antioquia, segundo Atos dos Apóstolos, passa a chamar essa experiência de comunhão de mesa de cristãos. Então, nós somos herdeiros da igreja cristã de Antioquia, que somos da igreja da comunhão de mesa, e aí, para que se faça a comunhão de mesa, nós temos que ter um gesto que, dentro da língua grega, esse gesto é chamado de católico. Ou seja, a igreja de comunhão de mesa de Antioquia é a igreja que, posteriormente, um bispo de Antioquia, chamado Inácio, vai chamar essa experiência de igreja católica. Esse nome só vai aparecer por volta do ano 110, né? Mais ou menos uns 50 anos depois da morte de Paulo. Essa igreja, então, a igreja de comunhão de mesa, é a nossa igreja até hoje. E o batismo católico, o batismo universal, é o que nós até hoje defendemos, que é o que nós vamos ver na leitura do trecho da carta aos Gálatas. A catolicidade que se expressa na universalidade do batismo. Posterior a Paulo, é que vai surgir o quarto grupo, que vai ser o grupo das igrejas paulinas radicais, onde eles vão dizer que o Deus misericordioso de Jesus no Novo Testamento não tem nada a ver com o Deus justiceiro e vingativo do Antigo Testamento. Essa igreja vai radicalizar, vai negar toda e qualquer matriz judaica, vai ficar unicamente com o Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos e Cartas Paulinas, e vai se fundar, vai se articular numa igreja totalmente helenizada. Quem vai fazer isso é um homem chamado Marcião, que depois vai ser
excluído da grande igreja. Então, basicamente, nós temos o conflito entre a igreja 2, a igreja de Tiago, com a igreja 3, que é a igreja dos judeus helenistas, que é a igreja de Paulo. A carta aos Gálatas é a defesa da igreja 3 contra a igreja 2. O que é que estava acontecendo? Chegou o pessoal de Jerusalém, provavelmente fariseus convertidos, missionários cristãos, que chegaram na Galácia, viram aquela comunhão de mesa e ficaram escandalizados. Disseram assim, não, isso aí está muito bagunçado. Vocês estão extrapolando, não era isso que Jesus queria, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos separar, nós vamos segregar. Judeus, com todas as restrições alimentares, celebrando em casa de judeus. Comida kosher, até hoje eles fazem isso. E pagãos celebram na casa de pagão, comendo comida de pagão. Não pode misturar uma coisa. Um pagão quer entrar na casa do judeu? Até pode, desde que se submeta aos rigores da lei. Passe pela circuncisão, aceite a observância de todos os mandamentos. Ou seja, o que a igreja de Tiago ensina é basicamente isso. Se você quiser ser um bom judeu, se você quiser ser antes um bom cristão, você tem que ser primeiro um bom judeu. E aí, para que eles quebrassem a proposta da comunhão de mesa, eles têm que enfrentar uma grande autoridade, deslegitimar uma grande autoridade, e essa grande autoridade é o apóstolo Paulo. Então, pela carta aos Gálatas, a gente percebe que eles vão bater em 3 pontos para destruir a figura de Paulo. Primeiro, Paulo foi um fariseu fanático, perseguidor da igreja. Segundo, Paulo é um mentiroso que diz que viu Jesus, quando, na verdade, ele não viu Jesus. Terceiro, se o item 1 é verdadeiro, foi perseguidor da igreja. Se o item 2 é verdadeiro, Paulo nunca viu Jesus. 3, Paulo não pode ser considerado um apóstolo. Logo, tudo que ele fez não vale nada. Então, vocês imaginam, meus irmãos e minhas irmãs, um cara que está aí na faixa dos 57 para 59 anos, vivendo mais do que a média, já que naquela época morria-se com muita facilidade antes dos 30, né? No final da sua vida, perceber que os maiores adversários não estão fora, mas estão dentro. Por isso, a carta aos Gálatas tem uma linguagem de um homem machucado, de um homem ferido, de um homem caluniado e de um homem extremamente raivoso. A carta aos Gálatas é o desabafo com raiva feito por um homem machucado por calúnias e difamações, porque estavam tentando destruir a proposta evangelizadora dele. Por isso, a linguagem da carta aos Gálatas é uma linguagem que nenhuma Bíblia decente traduz ao pé da letra, porque ficaria escandalizado com as baixarias que Paulo fala. Por exemplo, ele manda, olha, esses aí que querem se circuncidar vocês, antes pegassem eles a faca e se castrassem. Talvez seria a melhor coisa que ele fizesse. Depois ele usa muito a palavra anátema, ele é, vamos dizer assim, radical. Se alguém ensina uma coisa diferente daquilo que foi ensinado, que essa pessoa seja excluída da igreja, anátema, né? Depois, como ele é um teólogo raivoso, ele também vai assim, ele solta a carta toda num único jato. A gente percebe que na carta aos Gálatas ele escorrega, de vez em quando ele faz umas citações bíblicas inadequadas, né? Ele manipula um pouco o texto bíblico.
Aí ele faz umas leituras assim, sabe como é teólogo buscando se defender, né? Ele manipula um pouco o texto bíblico, ele deve ter levado, por causa dessa carta, ele deve ter levado muita taquarada e muita acusação de parcialidade, de falta de conhecimento, ele deve ter sido muito criticado. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a carta aos Gálatas e vai repassar o texto dessa carta de uma maneira mais elegante, de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais racional, mais sistemática, de uma maneira bem mais educada na sua linguagem, e vai criar um documento, que hoje é a Carta aos Romanos, capítulo 1 até 8, e com esse documento, a Carta a Romanos, de 1 até 8, Paulo, então, funda aquilo que nós chamamos de teologia cristã. A Carta aos Romanos é o mais antigo documento teológico do cristianismo, né? E até hoje ela é, devido à sua fundamentação bíblica, devido à sua exposição, onde Paulo tenta defender vamos dizer assim, uma abordagem da gratuidade trazida por Jesus, em detrimento da observância exigida pela lei judaica, a Carta aos Romanos sempre vai ser um ponto fundamental para criar tensões dentro da igreja. Basta ver que a Carta aos Romanos é um documento que foi muito comentado por Santo Agostinho, e que depois é retomado por um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, biblista também, e deu no que deu, né? Ou seja, sempre vai haver a tensão entre uma instituição eclesiástica centrada na observância, em detrimento da liberdade evangélica trazida por Jesus na pura gratuidade. A tensão entre observância legal, observância de normas, e a graça, a gratuidade da salvação que nos é oferecida por Deus através do mistério da paixão, morte de Jesus, sempre vai ser foco de tensão dentro da igreja, como o Divino e o Remon sentiram lá em Vila Valqueire, né? O padre é centrado na observância canônica, ele abomina uma proposta libertadora, né, que relativize as normas canônicas para pregar um evangelho da gratuidade que nos é oferecido por Deus através da paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o ponto focal, então, da teologia de Paulo na Carta aos Gálatas? O ponto focal é justamente a proposta da catolicidade. Kat, em grego, significa através de holem, de onde vem a palavra holístico. Holem significa a totalidade. Katholem, católico, significa universal, no sentido de não aceitar de maneira nenhuma fronteiras construídas pelas limitações humanas. E isso se reflete na proposta batismal da Igreja de Comunhão de Mesa, que é a nossa. Nós somos herdeiros da Igreja 3. Por isso, o ponto focal da Carta aos Gálatas é no capítulo 3, verso 26 a 29, que eu vou ler para dar o fecho aqui à minha fala, para poder depois abrir aí para as nossas conversas. O texto diz assim: todos aqui, a palavra grega é todos e todas, se nós fôssemos escrever hoje, né? Todos e todas são filhos, portanto, filhas de Deus. Essa é a gratuidade absoluta. Não existe um povo eleito de filhos de Deus, não. Filho de Deus, como diz também o Evangelho de João, é todo ser humano que vem a esse mundo. Portanto, a todos os seres humanos é dada a oportunidade de professarem publicamente a filiação divina, mesmo, como isso vai acontecer logo depois, mesmo que isso coloque a sua vida em risco. Tá? Dentre, vamos dizer assim, uns 20 anos, 30 anos depois 20 anos depois da morte de Paulo, o cristianismo já vai ser considerado uma seita fora da lei. Ser cristão significa ser preso. Bom, todos são filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo. Então, se eu professo publicamente a minha fé em Jesus Cristo, eu publicamente demonstro a minha filiação divina. Por que isso?
Aí, versículo 27. Porque todos vós fostes batizados para Cristo, e assim vocês estão revestidos de Cristo. Ou seja, o cristão na vida pública é um Cristo público. É isso que Paulo está dizendo. É um Cristo público. Que aí vem uma espiritualidade própria da comunidade cristã primitiva, que é o testemunho público. Em grego, a palavra é martiria. Todo batizado deve dar a sua martiria, que é o testemunho público da sua opção por Jesus. Por isso, conclusão da catolicidade que Paulo faz. Por isso, não pode haver mais nem judeu, nem grego. Esse é o lema do mês da Bíblia, que é a conclusão desse versículo, pois sois um só em Cristo Jesus. O que é esse um só? Uma comunidade que ultrapassa toda e qualquer barreira humanamente construída. Então, se não há judeu nem grego, diz Paulo, nós não podemos trazer para dentro da comunidade cristã as diferenças étnicas, culturais, antropológicas. Ou seja, racismo é pecado capital, porque nega o batismo. Se você começa a fazer acepção de pessoa a partir da raça, a partir da cultura, a partir da dieta dessa pessoa, você está botando uma barreira humana. Porque qual era a base teológica para Paulo? É o seguinte: Deus nos cria todos diferentes, graças a Deus. Mas Deus não faz acepção de pessoa. Deus nos trata todos por iguais. E nós, como igreja, temos que propor essa igualdade absoluta de todos os seres humanos diante de Deus. Então, Paulo diz, se você passa pelo batismo, não interessa mais na comunidade se você é judeu ou se você é padre, nada, você é irmão e irmã na fé, congregado ao redor da mesma mesa, comendo do mesmo pão, bebendo do mesmo cálice. Superaram-se as barreiras humanas de etnia, de cultura, de raça, tudo. Segundo, não existe mais nem escravo, nem pessoa livre. A sociedade grega era vergonhosamente democrática. Eu não tenho raiva de uma palavra como tenho raiva da palavra democracia. Porque demos em grego nunca foi povo. Demos em grego significa elite. Só fazia parte do demos os homens livres. E o resto da sociedade era de escravo. A igreja, que se arvorava em povo de Deus, nunca disse nós somos demos tuteu, nunca disse isso, graças a Deus. A igreja sempre disse nós somos laos tuteu, porque povo em grego é laos. Nós devíamos abandonar a democracia para implantar a laocracia, que é o governo do povo. O demos não aceitava escravo, o demos não aceitava mulher, o demos não aceitava... Não aceitava. Então, Paulo diz, depois do batismo, acaba a democracia. Não existe mais nem livre, nem escravo. Só existe irmãos e irmãs ao redor da mesma mesa, comendo do mesmo pão e bebendo do mesmo cálice. Ora, os homens livres na sociedade greco-romana eram menos de 10%. 90% era mulheres e escravos, não faziam parte do demos, gente. Olha a dificuldade que foi o demos brasileiro aceitar uma mulher na pessoa da Dilma. Olha a dificuldade do demos norte-americano aceitar um negro na pessoa do Obama. Deu no Trump. Aqui deu no Bolsonaro. O demos reage. O demos do Brasil é branco e rico, ponto final. Paulo diz, na comunidade, nós não podemos aceitar essa diferença social entre livres e escravos. Só tem irmãos e irmãs. Terceiro, Paulo vai deixar bem claro, não existe mais nem macho nem fêmea. Ele usa essas duas palavras. Esse negócio de botar homem e mulher, isso aí já é, nós gostamos de... Não existe mais nem macho nem fêmea. Eu gosto do macho, sabe por quê? Porque o gay pode entrar se passar pelo batismo. Qual é o problema? Pode comer do mesmo pão, beber do mesmo cálice. O trans pode, se passou pelo batismo, o trans pode comer do mesmo pão, beber do mesmo cálice. Não tem problema. Não existe mais. Nós não podemos trazer para a igreja as diferenças de gênero e os preconceitos de gênero existentes dentro da sociedade greco-romana, diz Paulo. E nós temos que botar tudo isso hoje, né, dentro da catolicidade proposta nesse batismo, nós temos que botar isso hoje dentro da nossa sociedade. Por isso, a grande meta
da igreja de comunhão de mesa é: todos vós sois um. Em Cristo só existe uma única coisa. É o povo de Deus reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comendo do mesmo pão e bebendo do mesmo cálice, sem diferença nenhuma. Se vós sois de Cristo, então sois semente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Para que você seja filho de Abraão, para que você seja herdeiro da promessa, você não precisa ser judeu. É isso que Paulo está dizendo. Não precisa se circuncidar. Não precisa observar a lei, graças a Deus. Hoje a gente pode comer carne de porco sem problema. Né? Pode comer frutos do mar numa caldeirada, não tem mais problema. Né? Nós nos libertamos do jugo da observância, diz Paulo. É para a liberdade que Cristo nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Tem uma pergunta aí do Marco dizendo assim: como é que essa carta foi incluída no cânon católico? Justamente por ser a base do catolicismo. Essa carta é a base da catolicidade. Essa carta é a base da nossa igreja. A nossa igreja é a igreja da comunhão de mesa, construída a partir da catolicidade do batismo. Né? Aí nós podemos dizer que igreja, Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, é o povo de Deus congregado em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ultrapassei 2 minutos que o Leandro me deu. Eu agora, então, encerro aqui a minha fala e estou aí à disposição para que a gente possa conversar sobre essa proposta. Como concretizar hoje a comunhão de mesa numa sociedade tão desigual, tão estúpida e tão violenta quanto a nossa. À vontade, gente. Bom, pessoal, muito bem, Orofino. Como sempre, né? A gente já se conhece há muito tempo, né? Mas assim, há muito tempo, né, Divino? Nossa Senhora. Muito tempo. Mas eu vou ser rápido aqui, porque a sua colocação foi muito importante no sentido dos 2 fatos que aconteceram, né? Que antecederam, não só o fato lá do padre polonês, como também lá o fato do vereador, né? Do Malafaia. Ô, Divino, antes de começar, me situe a história do padre polonês aí. Vou situar. Mas uma coisa assim que a gente também tem que colocar é o seguinte, Orofino, a sua colocação chamou a atenção também, é o seguinte: hoje a bandeira brasileira, a gente não pode dizer que a gente vê a bandeira brasileira, tem medo dela às vezes. Pô, o cara ali não está com a gente. Isso, né? São coisas que é nossa e que a gente não tem medo às vezes. Né? Mas ninguém me tira o nojo da camisa da seleção, viu? A bandeira eu recupero, mas a camisa da seleção pode enfiar naquele lugar. Exatamente. Então, a camisa da seleção é pior ainda. Então, a gente tem que estar refletindo sobre isso, né? Porque aquilo que é da gente, às vezes, estão tomando conta. Né? Então, a Bíblia a gente não pode ler, quer dizer, a bandeira brasileira não é nossa. Né? Só para situar rapidamente o Jorge Alexandre e os outros sobre o padre polonês, é que o livro do Sebi, o Orofino está com ele na mão aí, o Raymond também está, do mês da Bíblia, o primeiro parágrafo, Jorge, diz assim: no tempo lá do São Jerônimo, era cristã. E a gente foi ontem lá em Valqueire fazer uma motivação lá do mês da Bíblia com um grupo de senhoras, e tinha um padre da congregação polonesa lá participando com a gente. E a gente deu o livro para o pessoal. Eu fui entregar um para ele. Ele foi, voltou e questionou essa letra, EC. Para ele tinha que ser DC, depois de Cristo. Não EC. EC estava errado. Eu perguntei qual a diferença de um para o outro. São todos iguais. Ele disse o seguinte: não, porque esse aqui é da teologia da libertação. Foi, então está correto. Também não polemizei, saí, estava em outro espaço, né? A gente não estava ali para polemizar, já estava no final já. Ele era o auxiliar do padre, né? Era o vigário, não era o pároco. O pároco conversou com ele lá e deu tudo certo. Então, são essas coisas, né, que acontecem, né, que norteou aqui um pouco essa divisão aí que Paulo também viveu no seu tempo lá. O Gaioso estava inscrito com uma pergunta, o Milton Mano também, né? E em seguida o Jorge Alexandre já colocou essa questão, parece que está escrito. Não sei se tem mais alguém inscrito, né? Seriam só essas pessoas. Aqui, Orofino, umas 5 pessoas. Eu quero. Pode colocar. A Gláucia, vamos lá. Gaioso, Milton Mano, Jorge Alexandre, Gláucia, mais alguém? Ô, Divino. Oi. Eu já fiz a pergunta, ele já respondeu, fiz por escrito. Eu queria só entender como é que essa carta foi entrada
Tá no bom, cânon, e o Ouro Fino já respondeu. Obrigado, eu passo a vez para quem está depois. Obrigado. Tá ótimo, então. Então, Milton, mano, pode falar, então. Libera seu microfone. Boa noite a todas, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer o professor Ouro Fino pela essa brilhante exposição, né, bastante didática, como alguém já tinha observado, bastante centrada, né, naquilo que é a razão de ser desta carta. Fiquei bastante enriquecido, né, com a exposição do professor. Muito obrigado mesmo. Mas eu só não é nem pergunta, eu quero mais ajudar na problematização, né? Porque o professor, quando dizia no início a questão a igreja, na história da igreja, durante toda a vida da igreja, nós nunca tivemos uma paz interna, né? Sempre houve disputa de grupos, sempre houve disputas de correntes, de tendências, enfim. Isso faz parte, parece, da própria constituição da igreja, né? Essas disputas internas. É por isso que a gente não tem nem que ter medo de conflitos internos. A gente tem que saber apenas como administrar esses conflitos, na minha opinião. E aí eu queria problematizar quando, na última fala do professor, ele fala, né, como que a gente pode concretizar, né, essa catolicidade, essa riqueza que tem a Carta dos Gálatas, numa sociedade tão desigual, né, tão injusta como a nossa. Mas aí eu queria trazer para a igreja. Como concretizar, né, este conteúdo da Carta aos Gálatas dentro de uma igreja que é tão desigual também, que é tão injusta, que é tão, chega a ser, às vezes, até preconceituosa. Por quê? Foi muito bom pegar a raiz das palavras, que ficou muito claro, né? Demos é elite em grego. E, em grego, povo quer dizer laos, né? É daí que vem o laicato. E, no entanto, nós temos na igreja, nessa igreja de comunhão de mesa, que é a nossa igreja de comunhão de mesa, existem desigualdades claras, sabe? Institucionalizadas. A dignidade de um laos, de um povo simples, um simples batizado, de um leigo, de uma leiga, não é a mesma de um ministro ordenado. Não é a mesma. A dignidade de um sacerdote não é a mesma de um bispo. E assim a gente poderia botar vários exemplos. É uma igreja dividida em categorias por classe, por isso que ela é piramidal. Então, também o maior desafio é fazer com que essa igreja seja, de fato, uma comunhão de mesa, né? Uma comunhão de propósito, comunhão de vida. É uma comunhão como um todo, né? Só queria botar essa problematização a mais, porque o desafio não é só na sociedade, o desafio também é dentro da igreja. E o povo na igreja, o leigo, a leiga, ele não tem a mesma dignidade. Nós precisamos reconhecer essa dignidade do leigo, da leiga, tanto quanto de um ministro ordenado. Tá? É isso que eu queria colocar. Muito obrigado pela oportunidade. Glaucia, por favor. Primeiro, boa noite e agradecer a fala do professor Francisco, foi maravilhosa. Eu sou sua vizinha, eu moro no Parque Anchieta, pertinho de Nilópolis, e trabalho em Nilópolis. Eu trabalho na Rua Manuel Reis, no colégio professor Biratã Reis Barbosa. Então, eu moro na Soares Neiva, é bem pertinho. Viu? Pronto, então mais vizinha ainda. Bem, é o seguinte, eu vou completar, né, eu entendo essa fala do Mano até como um desabafo, e me senti muito contemplada na fala dele. Eu gostaria de saber melhor, né, assim, continuar essa reflexão. Por que o católico hoje ele sugere muito mais, o termo católico, sugere muito mais uma ideia de hierarquia
né, do que essa ideia da comensalidade, dos cristãos reunidos em torno da mesa. Por que o católico, o termo ser católico, ele sugere muito mais um Estado do Vaticano, né, do que exatamente as pequenas comunidades? Por que o ser católico ele sugere muito mais uma riqueza, uma opulência na indumentária, né, do clero, nos templos, do que exatamente a simplicidade do rito? O melhor, eu acho que até o rito ele se torna muito burocrático, hierárquico, engessado, né? Então, onde é que a coisa virou? Foi século V, né, quando ocorreu essa fusão aí entre igreja e Estado, né? Onde é que a coisa se perdeu? É isso, obrigada. Jorge Alexandre? Bom, não sei se o Orofino gostaria de responder antes as provocações feitas anteriormente, a gente poder fazer uma outra rodada depois. Não sei o que ele acha. Tem você, Não, eu Rosilene, acho que eu já falei bastante, vocês vão falando, eu vou anotando aqui. Alguns pontos, não, é como disse o Milton, é só complementação, e depois eu faço uma amarração final. Bom, boa noite. Né? Eu sou suspeito, porque eu sou aquele tipo de pessoa que me enquadro naquele grupo dos orofinetes. Né? Então, eu não vou tecer muito loas a fala do Orofino, que foi maravilhosa, evidentemente, para não ficar ridículo para a minha pessoa. Né? Mas me suscitou um monte de dúvidas, de perguntas mesmo, Orofino, as suas colocações. Né? A primeira delas, né? Se esse grupo, se essa hermenêutica da comunhão da mesa, que é formada a partir da Igreja de Antioquia, foi a que se tornou hegemônica, né, nos seguidores do caminho, que depois viraram os cristãos, né? Por que ao longo do tempo, há um processo de apagamento da presença feminina, a ponto de hoje a gente tem que discutir se podemos ou não ordenar diaconisas na igreja, daquela celeuma toda lá do sínodo no sínodo da Amazônia, né? Essa é a primeira questão. Tá? A segunda questão é qual é a relação entre esses grupos e os relatos da vida de Jesus que depois viraram os evangelhos. Né? Porque você citou aí o evangelho de Mateus, mas é ligado ao grupo judaico. Né? Me parece que esse grupo judaico e o grupo de Tiago são os grupos que se formaram primeiro nessa lógica do cristianismo. Né? Houve um evangelho dos judeus helenistas que desapareceu, que não chegou até nós, né? que se perdeu. Né? E terceiro, né, olhando para o nosso tempo presente, né, eu particularmente tenho refletido que o grande mal do século XXI é o fundamentalismo religioso. Né? A Carta aos Gálatas é uma bela chave de leitura para o enfrentamento ao fundamentalismo religioso e à falsa ideia de defesa de uma tradição que hoje a gente vê em muitos grupos dentro da igreja. Obrigado. A Rosilene tinha levantado a mão. Você quer falar, Rosilene? Não, na verdade, eu toquei sem querer levantar a mão, bom, mas eu não estou tem problema, muito feliz de ouvir. Só uma última coisa, desculpa, só para não passar aqui. Esses paulinos radicais aí que você falou, ligados ao Marcião, que depois ele vai ser excluído e tudo, eles têm alguma relação também com neoplatônicos, com epicuristas, né, com a gnose, que depois foi tida aí, no século II, foi tida como um grande inimigo a ser enfrentado aí pelos cristãos? Acho que ele caiu. Divino? Divino, você congelou, Divino. Alô? Congelei? Quem é que Tá me estava ouvindo? depois Tá me do ouvindo? Jorge? Acho Tá, que foi a ouvindo. Graciete que pediu, não foi, Graciete?
Não, era Rosilene. Era Rosilene, né? Não, a Graciete pediu para perguntar também, Divino. Graciete também pediu. Oi, estão me ouvindo? Porque o Divino está meio com a conexão ruim, então pode falar, Graciete, depois a Rosilene. Vai, Graciete, querido. Bom, boa noite. A Rosilene já falou. Né? Orofino, é muito bom te ouvir, né? Eu ouvi muito você lá em Seropédica, nos anos 90. Você, assim, foi o primeiro professor nosso lá, né, na diocese lá de Itaguaí. E aí você sempre esteve lá conversando, fazendo roda de conversa conosco. Mas, e hoje, né? Hoje aqui, eu já te acompanho sempre em várias vezes que você tem estado em lives, então eu vou seguir para te ouvir, que é muito bom. Mas eu queria te fazer uma pergunta, sim, dentro desse momento que nós estamos vivendo hoje, com essa política aí. Eu queria que você falasse assim, se Paulo estivesse aqui hoje, o que ele diria dessa política que nós estamos vivendo, de tudo isso que nós estamos passando, dessa desigualdade, né, toda, e dentro desse momento do coronavírus aí. O que você poderia falar para a gente sobre isso? Muito obrigada, viu? Bom, acho que não tem mais ninguém inscrito, né? Estão me ouvindo ou eu estou congelado ainda? Eu acho que é a Rosilene, né? Rosilene, né? Na verdade, irmão, porque ele pediu para levantar a mãozinha lá, mas assim, eu estou muito, muito impressionada com a clareza, com a didática do professor e com uma profundidade que eu estou aqui me imaginando quanto tempo eu vou ter que ruminar isso na minha cabeça para eu dar conta de tantas questões que foram levantadas, né? Eu vejo, por exemplo, na minha igreja, que é a Igreja Dominicana, né? Da tradição que tivemos aí com o Ferrolim e outros Japiaçu, Frei Marco, e hoje e o Frei Luiz Antônio, que é mais recente, e hoje a gente vê uma igreja completamente voltada aí para a questão, quer dizer, não com o nosso dia a dia. Então, eu vejo que até dentro das ordens, né, como a ordem dominicana, que é uma ordem de pregadores, que tinha uma visão bastante crítica, a gente vê que a situação não está diferente, não, né? Uma igreja afastada do público. E aí eu me pergunto, como é que essas questões postas hoje, como é que elas podem influenciar dentro da formação de novos padres? Acho que agora não. Não sei se tinha mais alguém. Não sei se tinha mais alguém inscrito. Não sei se Rosângela estava inscrito. Não sei se eu estou atropelando, mas eu queria também dar uma pequena contribuição e fazer um comentário. Primeiro, dizer que quando a Rosilene está dizendo assim, Orofino, não sei quanto tempo que eu vou ter que ficar ruminando isso aqui, e eu digo assim, gente, depois de ouvir o Orofino, e toda vez que a gente reflete com alguém com mais lucidez e que se dedica ao estudo da palavra de Deus, traz para nós algumas questões que para nós tem um véu à frente, né? Vai descortinando, né? Descortinando, nos ajudando a elaborar melhor. Eu fico pensando quanta batatada eu já não devo ter dito por aí, né? Na minha tentativa de dizer para o povo que ele tem que tomar posse da palavra de Deus, que ele tem que ter a palavra de Deus na cabeceira, que ele tem que ler, que a gente tem que ler, que a gente tem que buscar caminhos aí. Uma coisa que também me traz bastante tranquilidade, que é exatamente o que me desinstala, é saber, né, quer dizer, recordar nesse momento que que nós somos uma igreja que está em conflito o tempo todo, né? Que essa igreja da mesa do pão partilhado, que essa igreja do grupo helenista, que essa igreja de comunhão de mesa, independente de quem quer que seja, de que não pode haver preconceito, que não há para essa igreja que se constituiu na nossa igreja judeu
ou grego, livre ou escravo, que essa tem que ser a perspectiva, né? Saber que isso o tempo todo é uma disputa, né? Uma disputa o tempo todo uma disputa. Ao mesmo tempo, isso me traz um certo ar e, ao mesmo tempo, também é o que nos desafia o tempo todo. O Milton dizia aí do processo hierárquico, o Milton dizia aí das dignidades diferenciadas, lembrava aí do laus, do laicato, quando você fazia a contraposição do laus para o demos, né? E o Milton lembrava isso, né? Então, eu acho que essa para mim é uma questão que me traz, nesse momento, assim, alegria de te ouvir e de poder trazer isso para o nosso grupo, para a nossa vida, para a nossa tentativa, né, de seguir o Cristo, né, de uma forma mais radical, isto é, sendo, conforme diz lá o batismo, né, você leu lá o capítulo 3º de Gálatas, no finalzinho, né, um Cristo, né, um Cristo consagrado no mundo, né, um Cristo redivivo, um Cristo vivo no mundo. Então, acho que isso para nós é muito rico, muito bom. Eu estou muito satisfeito de ter te ouvido e de saber que a gente tem muitos desafios. Que essa igreja que a todos acolhe, quando ela não acolhe, a gente tem que ser profético e reclamar por ela, né? Reclamar por ela sempre. Rufino, rapidamente, antes de passar para você, só um testemunho no estudo que nós fizemos ontem lá na Vila Valqueire. O Raimundo dividiu lá em duplas, né, 3 pessoas, e aqui o livro todo, cada um leu um texto da Bíblia, um texto da Bíblia, não, uma passagem da vida, né, e respondeu uma pergunta, por causa do tempo, não demorava muito. Então, eu entrei num grupo, e as senhoras eram 3, e elas responderam o seguinte: o que dividia na comunidade, né? Elas entenderam que fosse dentro da paróquia. Não, aqui está tudo tranquilo, não tem nada que divide, está tudo bem e tal. E do lado, assim o padre estava no último banco, entendeu? O padre estava atrás, entendeu? Mas, assim, tinha uma senhora com a máscara Bolsonaro 222, a gente ali, né, levando, o Raimundo botava em cima, amai-vos, né, tentando conversar e respeitando, né, pode ter a máscara dela. Aí eu estou aqui, mas também vou refletir um pouco, vou ter que conversar. É uma comunidade, né, católica e tal, também sou católico, vou falar um pouco. Não, tudo bem, aqui dentro da igreja está bom, a gente pode ampliar um pouco. No bairro não tem nada que divide. Com a pandemia, a questão da cloroquina, uns é a favor ou contra, uns querem tomar vacina, outros não querem. Né? Pois é, isso mesmo. Aí, tentando abrir para a vida, né? Aquela metodologia de CEBI, fé e vida. Você tem uma fé aqui, mas se eu não coloco ela em prática, naquilo que você colocou no início, né? Não tem sentido. Só assim você colocar um pouco também que as igrejas fecham, né? e não colocam as realidades para poder ser refletida, né? É com eu agora, Divino? Agora com você. Bom, as questões que foram levantadas aqui dava para fazer uma tarde de estudo, né? Não vamos conseguir atingir todas as coisas, mas vamos botar alguns pontos de amarração. Primeiro, eu não sei se todo mundo do grupo aqui tem tradição católica. E quando eu digo católico, eu digo da Igreja Católica Apostólica do Rito Romano. Portanto, nós temos que botar consciência que nós não somos católicos. Nós somos católicos romanos do rito romano. Né? Existe a Igreja Católica Ortodoxa, lá do Oriente Grego, da Rússia, daquilo. Então, nós não somos a única Igreja Católica. Então, a catolicidade ela está em aberto e vamos dizer o seguinte, essa catolicidade conseguiu manter-se unida mais ou menos durante 1000 anos, o primeiro grande racha dentro da catolicidade é 1054, né? Portanto, nós conseguimos caminhar juntos 1000 anos, e agora nós passamos o 2º milênio completamente fragmentados, e estamos começando o 3º milênio, dando passos firmes na recomposição da catolicidade. Para que a Igreja Católica Romana pudesse entrar na dinâmica dessa catolicidade, e respondendo aí um pouco ao Mário Mano, né, nós tivemos que assumir 3 limites básicos da nossa história. O primeiro, nós tivemos que questionar a fundo o clericalismo.
Esse é o grande ponto hoje, que é talvez a tecla que o Papa Francisco mais bate. Ou essa igreja vence o clericalismo, ela não tem futuro, né? Para terror dos bispos e padres, e leigos clericalizados. Então, na primeira grande luta para reconstruir uma igualdade dentro da igreja é vamos dizer assim, o tremendo abismo entre clero e leigo. O Papa Francisco, quando veio aqui na Jornada Mundial da Juventude, ele se reuniu com o episcopado do CELAM, as lideranças do CELAM, e deu 3 caminhos para começar a trabalhar nas bases a superação do clericalismo. Primeiro, círculos bíblicos, ou seja, o que é o círculo bíblico? É entregar na mão do laicato a fonte primeira da revelação, que é a Bíblia. Isso faz com que o laicato quebre o monopólio da teologia clerical e os grupos de leigos, como é o nosso caso aqui, né? Os grupos de leigos comecem a elaborar a sua própria teologia. Então, primeiro, a questão do clericalismo. A segunda questão é a questão da centralização clerical, porque o que sustenta o clericalismo é a centralização. Então, ele está combatendo a clericalização através da sinodalidade. É sintomático que o Papa Francisco, em 8 anos de governo, já está no seu 4º sínodo, 5º sínodo, levando em conta o da Amazônia. Então, aí o próximo sínodo é justamente a questão da sinodalidade. Então, nós temos que ser uma igreja sinodal. Sinodal significa o seguinte, não é um parlamento democrático, não é isso. Mas sinodal é realmente a confluência, sim, em grego, convergência, de propostas. Nós temos que saber a proposta de todo mundo que é batizado. Qual é a minha proposta como igreja para os rumos da igreja? Eu, como batizado, eu tenho, né, a dimensão régia do batismo, eu tenho que propor caminhos. Então, a sinodalidade para combater a centralização. E o terceiro, que é a coisa mais trágica, que é difícil de ser vencido, porque isso está embutido em nós, né? Que é a questão do colonialismo. Ou seja, o Vaticano II acabou com a hegemonia branca. E isso está sendo difícil para o europeu aceitar. Isso está sendo difícil para o norte-americano aceitar. Por quê? Porque o Papa, depois de 50 anos do Vaticano II, já é um latino-americano, embora seja um italiano nascido na Argentina, que o pai dele ele ainda é um branco europeu, mas já tem uma proposta diferente. Isso assusta os brancos. Isso assusta os brancos. Então, durante muito tempo, para ser um bom católico, tem que ser europeu. Hoje, graças a Deus, não preciso mais. Eu rezo para que o sucessor do Papa seja esse que está sendo mais ou menos articulado, que é esse cardeal Tagle, que é um filipino, um asiático. Para mim, o futuro do catolicismo vai ser um futuro asiático. Ele vai deixar de ser branco, né? E aí a branquitude do catolicismo tem uma grande contribuição nossa, porque o catolicismo no Brasil foi reconstruído a partir do clero do Sul. Eu sou do Sul, sou de Santa Catarina, sei bem o que é isso, né? E com o catolicismo barroco dos brancos de Minas Gerais, em detrimento dos caboclos. Em detrimento dos caboclos. Quais são os santos caboclos aí? Cadê o catolicismo por trás do Padre Cícero? Então, nós temos que recuperar as raízes próprias de um catolicismo brasileiro. Isso mete medo nos brancos. Não é à toa que o Papa Francisco se reuniu com os jesuítas lá na Eslováquia. A primeira pergunta da entrevista: o senhor está bem? Ele assim: eu estou bem. Agora, reconheço que tem muita gente que me queria morto. Quer dizer, o Papa, para dizer isso, ele tem que ter alguma informação que estão conspirando contra ele. Então, eu acho isso um ponto importante, para que a gente volte a reconstruir uma igreja. Agora, é inútil a gente querer uma igreja sem conflito, porque o espírito é movimento. E todo movimento gera conflito, gente. A gente não pode ter medo do conflito. A gente tem que saber que, através da clareza, o que a gente não pode ser é violento, isso é outra história. Mas saber que existem confrontos de opinião, opiniões diversas, a diversidade, isso é um ponto fundamental. E aí é que entra a proposta da Carta aos Gálatas através da catolicidade. Que igreja nós queremos ser? Uma igreja excludente, como queriam os falsos irmãos judaizantes? Ou uma igreja inclusiva,
que possa trazer todo mundo ao redor da mesma mesa para comer do mesmo pão e beber do mesmo cálice. Por isso que o termo católico é de uma riqueza extraordinária. E aí a Gláucia perguntou assim, como é que virou? Como é que virou? Por duas coisas. Primeiro, a sociedade civil entrou em colapso. A ordem greco-romana entrou em colapso. E a única estrutura capaz de aguentar a unidade do império era a rede episcopal da Igreja Católica. E o imperador Constantino, sabiamente, trouxe para o governo do império a rede episcopal da Igreja Católica. Porque cada cidade tinha um bispo. E, através da capilarização dos bispos, a ordem imperial conseguia atingir o mais distante rincão do império. Então, foi a aliança entre ordem política imperial com a rede capilar da Igreja Católica que gerou a igreja chamada constantiniana, que vai durar até o Vaticano II. É aí que a palavra católico passa a ter um sentido pejorativo, de exclusão. Por que isso? É uma coisa que nós vivemos aqui no Brasil até a época do Império. Para ser cidadão pleno aqui no Brasil, conforme a Constituição de 1824, deveria ser batizado na Igreja Católica Apostólica Romana. Ser católico e ser cidadão passou a ser a mesma coisa. Aí a coisa degringolou. Né? Aí a coisa degringolou mesmo, e a palavra católico passou a ter essa conotação pejorativa. Isso aconteceu no século IV, de fato, como a Gláucia tinha dito, e aí entra a junção entre coroa e mitra, né? Que vai durar até o Concílio do Vaticano II. Então, uma coisa que eu acho importante com o nosso estudo da Carta aos Gálatas é justamente a recuperação da palavra católico no seu sentido literal. Católico é aquele que não aceita nenhum tipo de fronteira, católico, nenhum tipo de fronteira construída por contribuição humana, cultura humana, antropologia humana e tudo isso daí. Bom, aí entrando nas grandes questões, né, o Jorge Alexandre deixou aqui uma coisa que a gente poderia ir até amanhã. O Jorge Alexandre, o apagamento da figura feminina é consequência direta da junção entre coroa e mitra. Pelo seguinte, antes, o culto católico era caseiro. E dentro da cultura judaica, o culto católico era presidido pelo casal dentro de casa. A Páscoa judaica, até hoje, é uma celebração caseira, presidida pelo pai e pela mãe dentro de casa. A hora que a celebração católica saiu da casa e foi para o espaço público, a mulher não pôde acompanhar, porque na cultura greco-romana, o espaço público pertence ao macho e o espaço doméstico pertence à fêmea. Por isso que até hoje, homem público a gente associa com político, mulher pública a gente associa com prostituta. Isso é a consequência direta da cultura greco-romana da qual nós somos herdeiros. Então, a mulher no espaço público não podia celebrar. Por isso que eu sempre digo, para todos os efeitos, eu só volto a acreditar plenamente na missa quando ela voltar a ser presidida por casais. Né? Presidida por casais. Porque era assim na sua origem. Né? Era assim na sua origem. Então, talvez o maior prejudicado tenha sido o ministério feminino. A gente sabe a base bíblica que fundamenta o diaconato feminino é ampla. Basta ver a Carta aos Romanos, o principal documento teológico do cristianismo. Paulo, que nunca tinha ido em Roma, manda a carta antes para preparar o caminho e coloca essa carta na mão de Febe, diácona da igreja de Cencreia, que ele deve ter escrito em Corinto. Cencreia estava para Corinto, assim como Nilópolis está para o Rio de Janeiro, né? E é uma diácona que leva essa carta para Roma, quer dizer, era uma mulher, o título grego dela é prostatis, que significa essa mulher tinha uma grande autoridade dentro da igreja, a ponto de Paulo confiar a carta na mão dela. Então, na igreja primitiva, havia aquela igualdade celebrativa,
né? Nós sabemos da existência de episcopos, não, nós sabemos da existência de diáconas, nós sabemos a existência de presbíteras. Só que na nossa Bíblia, a maldade está na tradução. Quando aparece a palavra presbítero, que na nossa cabeça significa padre, o texto português mantém presbítero. Quando aparece presbítera, o texto português traduz por velha, porque presbítero em grego é velho. Então, a gente já percebe aqui o machismo tradutor, o machismo na tradução, onde as palavras são manipuladas. A respeito desses 4 grupos e os evangelhos, o evangelho dos judeus helenistas, até hoje, é o evangelho de Lucas. É um evangelho voltado para a catequese de judeus helenistas e de pagãos de cultura grega. O evangelho dos judeus cristãos é o evangelho de Mateus. Por isso que o evangelho de Mateus, ele tem frases violentamente antipaulinas, colocadas no Sermão da Montanha, na boca de Jesus. Não pensem que eu vim abolir a lei, não vim abolir, mas vou levar a sua plenitude. Ai de quem ensinar isso, maldito seja. Quem ensinava isso era Paulo. Então, o evangelho de Mateus é um evangelho antipaulino. O evangelho de Lucas é um evangelho pró-paulino. E aí a igreja equilibra a corrente judeu-cristã com o evangelho de Mateus, com a corrente judaica pagã com o evangelho de Lucas. O evangelho de João é uma coisa à parte que mereceria. Então, cada grupo desse, aliás, o evangelho mesmo do grupo radical de Tiago, tem o evangelho dos ebionitas, que eles nunca se denominaram igreja, se denominavam os pobres, né? Que hoje é um apócrifo, a gente só tem alguns trechos dele, e é sintomático que no evangelho de Tiago, o Cristo ressuscitado aparece primeiro a Tiago, enquanto que na nossa igreja, tanto na dos judeus cristãos como na nossa, o ressuscitado apareceu primeiro para Maria Madalena. A Rosilene coloca uma questão muito séria, a formação do padre. Rosilene desiste. Os padres sempre vão ser formados para manter a centralização e o clericalismo. Nós temos que pensar na formação de um laicato. O futuro da igreja é o laicato capacitado. Eu creio que o caminho mesmo, e é para isso que eu me bato nos últimos 40 anos, está na formação bíblica do laicato, porque significa colocar no laicato a fonte primeira da revelação para que ele se torne teólogo. Por isso que os padres abominam a leitura bíblica do CEBI, porque é uma leitura que tem como meta capacitar teologicamente o laicato, e não existe nada que meta mais medo num padre ordenado do que um leigo formado. Para mim, a grande revolução na igreja, e eu espero estar vivo para assistir isso, o dia que eu for numa celebração, um leigo capacitado, no meio da homilia, levantar a mão e dizer assim: padre, o senhor me desculpe, mas teologicamente o senhor está errado. Pronto, aí desaba tudo. Um dia isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Queira Deus que eu esteja vivo até lá, né? A Graciete coloca hoje, Paulo, eu diria que Paulo, 2 coisas na carta aos Gálatas. Primeiro, o que Paulo tenta combater na carta aos Gálatas é a mentira. A carta aos Gálatas tem por objetivo combater as fake news contra Paulo na Galácia. Portanto, a nossa grande meta é vencer o demônio, que é o pai da mentira. O Bolsonaro é um demônio, porque ele mente descaradamente. Então, um homem cujo discurso é mentiroso é diabólico, na acepção da palavra. Porque diabolon, em grego, é aquele que desagrega, é aquele que espalha, é aquele que separa, é aquele que traz, através da mentira, a desagregação social. Nós temos que combater a mentira. Portanto, o Bolsonaro tem que ser combatido porque é um mentiroso contumaz. Nós somos governados pela mentira desde o dia 1º de janeiro de 2019. Nós temos que nos libertar da mentira. A segunda coisa que a Graciete coloca é a questão da pandemia. O Graciete, a igreja só triunfou no império pelo seguinte: por volta do ano 180 da era cristã, EC, aí, né, por divino, teve uma primeira grande pandemia na Europa que se tem notícia registrada. Segundo os historiadores, foi o primeiro grande surto de varíola em toda a Europa. Cerca de 35% da população morreu.
e a começar pelo imperador Marco Aurélio, que morreu de varíola, onde hoje é Viena, na Áustria. Uma única instituição ficou do lado dos doentes, foi a igreja. Nós temos uma carta do bispo de Antioquia, um homem chamado Diomedes, para o bispo de Antioquia, uma carta do bispo de Alexandria para o bispo de Antioquia. Ele diz assim: nós abrimos as nossas casas para acolher os doentes, já que os pagãos colocavam para fora de suas casas as pessoas doentes, nós começamos a recolher os doentes dentro das nossas casas. Por causa disso, nós perdemos muitos presbíteros, muitos diáconos, muitos ministros, muitos leigos, morreu muita gente. Mas nós não podíamos fazer diferente, porque tínhamos que saber como nos comportar se Jesus estivesse no meio dessa doença. Quando acabou a epidemia, por volta do ano 183, a igreja era a maior autoridade moral dentro do império. Esse foi o caminho que, mais ou menos uns 120 anos depois, o imperador foi buscar essa estrutura para manter a unidade do império. A igreja se deixou vender, infelizmente. Mas a gente tem que saber ser solidário com as famílias dos doentes, com as famílias dos falecidos. Nós temos que denunciar que muitas dessas mortes foi por causa de uma estupidez mentirosa de um governo estúpido e mentiroso. Isso nós temos que fazer. A carta aos Gálatas é Paulo combatendo as fake news sobre ele na Galácia. Que a gente possa combater as fake news hoje desse governo na nossa sociedade. Eu não sei, não vou conseguir responder tudo isso hoje, em todo caso. O Jorge Alexandre conversou sobre a gnose, Marcião era agnóstico, viu? Por isso que depois caiu fora da igreja. O problema dos gnósticos é que eles acham que, tendo entendido intelectualmente o evangelho de Jesus, eu estou salvo. Não, idiota. Intelectual não se salva. O que se salva é a solidariedade concreta com pessoas bem concretas. Foi bom que os gnósticos foram colocados para correr. Deus seja louvado por isso. Divino, te devolvo a palavra, agradeço a atenção aí de vocês todos e muito obrigado pelo convite. Passar para o Raymond, então, fazer os agradecimentos aí e encerrar também, se tem mais alguém poder falar. Raymond, com você. Agradecer muito ao Francisco Rufino, companheiro nosso, né? Companheiro de buscas, de sonhos, né? Companheiro da luta do reino, e dizer que nosso grupo hoje sai daqui muito reflexivo, muito incomodado e, ao mesmo tempo, muito animado para radicalizar o seu compromisso com o reino, o seu compromisso com os pobres, o seu compromisso com o batismo. E queria, Francisco, lembrar também que aqui esse grupo tá se reunindo todo domingo, né? O Divino já falou isso no início, falou com você no início aí, que desde março do ano passado a gente se reúne todos os domingos às 18 horas. Falhamos talvez 2 domingos só naquela época do Natal, Ano Novo, talvez, mas tem sido muito bom para todos nós. E hoje tem gente nova aqui que a gente quer acolher, a gente sempre acolhe quem vem pela primeira vez. Só que eu sempre, quando arrisco perguntar, se você está vindo pela primeira vez, eu sempre me atrapalho. Então, eu não faço mais essa pergunta, prometi para mim mesmo. Mas eu queria saber quem são os novatos que estão aqui para se apresentar para nós, para falar com a gente, né? Sejam muito bem-vindos. Está aberto aí o microfone de todo mundo, você mesmo pode acioná-lo, né? Para se apresentar para o grupo, quem é novo na área. Oi, Raimundo, que é a Elisa. Oi, Elisa, querida. Eu sou de Barra Mansa, Ouro Fino foi meu professor. Eu sou, como diz o Jorge Alexandre, sou seguidora do Ouro Fino. Um beijo em você, Elisa, um beijão em você que eu deixo. Se eu puder ouvi-lo, é sempre uma alegria muito grande poder ouvir Ouro Fino. A gente aprende muito com ele, com as reflexões simples e nos ajuda muito, né? E o Mano colocou lá no grupo do Conselho de Leigos, né, o convite. Então, estando em casa, eu não podia deixar de estar participando. Meu grande abraço, Ouro Fino, que Deus continue te iluminando sempre, nos ajudando cada dia mais nessas reflexões. E obrigado, Raymond, pelo espaço. Né? A gente está sempre aí, aqui na Diocese, nessa luta que não é fácil, né?
E agora, aí, preparando para a Assembleia Latino-Americana e depois para essa consulta do Sino, nós temos muito trabalho, né? Com certeza, Um abraço. com certeza. Ô, Raymond, Quando eu penso em Barra Mansa, eu lembro de uma amiga muito querida que nos deixou há pouco tempo, estudou teologia comigo, a Soninha, né, que certamente você Foi companheira do Orfino, claro. lá no IDT. Né? Querida demais, Soninha, né? Muito querida. Tem Elaine Raymond, também. Oi, Márcio Gaioso, querido. Fala, irmão. eu só queria dizer uma coisa. Se Francisco Orofino fosse professor na Escola Diaconal do Rio de Janeiro, nós teríamos quase 90% dos diáconos no coletivo Resistência Diaconal. Tu já pensou? Essa cambada de diácono na resistência, né? Ô, Gaioso, eu acho que o arcebispo ia fechar a escola diaconal. Com certeza. Ou então suspender de ordem esse diácono que está falando. É isso mesmo. Resistência, Gaioso. Sim, Elisa, um beijo, Elisa, para você. Boa noite. Um beijo, Elisa. Elisa, venha sempre, Elisa. Você é muito bem-vinda. Sempre aberto. Mas tem mais gente nova aí, não tem? Aguardando. Wanda. Eu estou aqui, Wanda, né? Eu recebi o convite da Rosângela para participar e gostei muito, viu? Foi uma tarde muito produtiva, né? Que, assim, provocação, em termos de provocação, e também de algumas respostas, alguns caminhos, né? Algumas indicações, porque as dúvidas, alguns questionamentos que tinha, pelo menos agora, eu ouvi algumas indicações, né? Alguns caminhos por onde buscar, né, essas respostas. Então, gostei muito, viu? Foi muito bom. Um abraço e agradeço a sua presença entre nós. Irmão, Wanda é da paróquia do Padre Alain, viu? Do Padre? Oi? A Wanda é da paróquia do Padre Alain. Ah, São José Nossa Senhora das Dores. Isso, São José Nossa Senhora das Dores. Nem sabia que Wanda estava aí, tá vendo? E eu falando aqui, Wanda me ouvindo, rapaz. Já pensou? Que bom, Wanda. Venha sempre, venha sempre. Sempre muito aberto para você. Eu também Elisa. Elisa. Duas Elisas juntas não é muito comum. E Elisa também está aí, Jesus. Também estou aqui. Mas é que, como alguns, eu também corro atrás de Ouro Fino. Aonde ele vai, eu vou. Me dá muito prazer ouvi-lo e aprender com ele. Realmente, ele remexe a gente, faz a gente pensar, mesmo que a gente não queira. Então, Rosângela também, amiga da paróquia, comadre, me mandou agora o convite e eu imediatamente entrei, porque ela sabe que eu sou fã número 1 de Ouro Fino. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. Seja sempre muito bem-vinda, viu, Maria Elisa? Sempre bem-vinda. Um beijo, Maria Elisa. Um beijo grande. Mais alguém? Boa noite, eu sou Cláudia, de Volta Redonda. Eu vim pelo Cláudia. convite do Divino. Que eu sou sebiana aí, estou participando sempre do Sebi, junto com o Divino, né? Então, o Orofino, já vi a live dele com a Mercedes e Frei Carlos, foi muito boa hoje, complementou. Nossa, ótimo, muito bom ouvi-lo. Esclarece muito a gente. Muito obrigada. Cláudia, seja sempre muito bem-vinda, viu? Lembrar para você que esse link que vocês receberam hoje, ele é um link que vai ser usado até o final do ano. Então, todos os domingos, esse mesmo link, às 18 horas, a gente está aqui. Um domingo sim, um domingo não, a gente tem a celebração eucarística com o Padre Ricardo Rezende, que é também super partilhada, onde todo mundo é convidado a ajudar na reflexão da vida e do Evangelho, né, e dos textos bíblicos. Então, todo mundo muito convidado, viu? Mais alguém que eu não esteja identificando? Irmão, eu aproveito a deixa que você fez agora e convido a todos para olharem ali o chat, que eu já coloquei a programação do mês de outubro. Então, são legal. 4 domingos, 2 domingos com missa e 2 domingos com convidados trazendo temas. E, curiosamente, vai ser o nosso mês antirracismo, tá? 2 temas falam da comunidade negra. Um na área
um na educação e o outro na teologia. Muito bom. Então, o Diogo fala para nós no dia 10 e no dia 24, Padre GG, Educação Antirracista e Teologia Negra. Muito bom, Leandro, muito bom. A programação está ótima. Em outubro, só aproveitar um convite aqui, em outubro a gente vai receber lá no grupo de Fé e Política, Padre João Cribim, a Moema Miranda, ela é integrante do grupo também, né? Ela vai fazer uma conversa com a gente, depois a gente disponibiliza o link, que a gente só está finalizando aí qual vai ser a data, né? A data que nós havíamos agendado originalmente, né, coincide com o ato do dia 2 de outubro. Vai ser né? verdade, Jorge. Vai, já está sendo compartilhado já. Beleza. Então, eu acho dia que mudou 9... para o sábado seguinte, a gente já fez o adiamento, depois aí a gente posta o link aí certinho aí. E só me permite dizer uma coisa, né? Eu sempre tive muita implicância com Paulo, sempre achei Paulo muito conservador, às vezes um tanto reacionária, né? Mas o Orofino hoje me ajudou a ver um Paulo bastante revolucionário. A eclesiologia de Paulo, ela é muito, ela é profundamente transformadora nesse aspecto. Isso já foi até objeto de nosso debate aqui. Me lembro do ano passado, a gente conversando sobre a figura de Paulo. Guarda isso. Não existe gesto mais revolucionário na antiguidade do que o batismo. A igualdade absoluta de todos os seres humanos aqui na Terra. Nem a igreja consegue levar isso adiante. Que lindo. Nós temos alguém aqui, o Orofino havia perguntado, né? Quando falou da catolicidade, nós estava falando da Igreja Católica, Apostólica de rito romano. Nós temos outros irmãos de outras igrejas católicas, aqui entre nós, que eu não esteja identificando? Ou de outras igrejas cristãs? Sim, Orofino. Sim. Aqui, Igreja Maurício... anglicana. Exatamente. Maurício, grande representante da igreja. Ô, Maurício, quanto tempo, rapaz? Pois e a gente mora tão pertinho. A gente mora tão perto, é verdade. Mas a pandemia não acabou. Não acabou. Maurício, estamos juntos. Bem-vindo. Bem-vindo sempre, Maurício. Bem-vindo sempre. Recebi da Toninha, do CB Nova Iguaçu, o convite, e aí foi bom entrar e partilhar com vocês, além de poder ouvir o Orofino, né? Que é sempre uma grande alegria. Que bacana. Mais alguém que nos está identificando ou a gente vai para o encerramento? Eu não estou conseguindo. Tá sim, Sandra. Conseguiu. Boa noite. Boa noite. Eu sou da paróquia Santa Rita de Cássia, Campo Grande, Rio de Janeiro. Eu estou assistindo, mas eu já peguei, tinha começado. Já tinha iniciado. Peguei bem já quase no final, mas estou gostando muito. Vou passar a participar todos os domingos. Seja muito bem-vinda, Sandra. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Rimante. Gostei muito. Obrigada. Acho que a gente caminha para o encerramento. A Meire Lilia, você já esteve aqui outras vezes? Eu não estou conseguindo falar. Agora tá. Estamos te ouvindo. Está me ouvindo? Estamos. Então, gente, eu sou Mary Lília, meu apelido é Lilinha. Eu sou aqui de Volta Redonda, da paróquia Santo Agostinho, comunidade São Bernardo. E eu tenho uma musiquinha para o Orofino. Anda. Vou cantar uma musiquinha, tá bom? Tá. Eu quero ser seu pai. Valeu. Que lindo. Todos nós queremos estar nessa roda, viu, nessa ciranda? Onde você for, queremos ser seu padre do filho. Muito bom. Boa, Merilília. Merilília, um beijão para você, Merilília. Beijão, estamos aqui de novo, nós dois. Que bom. Pessoal, queremos agradecer a todo mundo, né? Agradecer a todo mundo. E vou pedir aqui que nos abençoe nesse final do nosso encontro. Vou pedir ao Maurício que nos abençoe. Maurício Tolentino, ao final aqui do nosso encontro. Tá certo. Aí, para a gente fazer o encerramento.
Tá certo, tá certo. Então, Senhor, nós te damos graças por esse encontro, por essa partilha, por podermos Maurício, seu áudio nos saltou. une. Aí, isso. Me ouvem? Agora te ouvimos. Ah, tá. Se você tira a imagem, talvez fica melhor, Maurício. Se você vamos lá. tira o vídeo, vamos ver se melhora. Pronto. Isso. Então, Senhor, nós te damos graças por esse encontro de irmãos e irmãs, companheiros no caminho, feitos um pelo batismo, que a tua alegria nos inspire, o teu amor sempre nos acolha, a tua graça nos impulsione a viver e testemunhar o Senhor Jesus por nosso caminho. Abençoa a cada um de nós nessa noite. Acolhe as orações dos nossos corações. Conduza-nos por teus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Maurício. Pessoal, muito boa noite para todo mundo. Ouro Fino, muito obrigado, irmão, querido. Eu que agradeço o convite, irmão. Me senti muito honrado pelo convite. Muito mesmo. Ah, que legal, que lindo. Alô, irmão. Alô. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Muito bom, Orofino. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa semana para todos. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, gente. Boa noite, gente de Volta Redonda. Paraíso. Boa noite, Barra Mansa. Boa noite, Baixada Fluminense. Boa noite, Volta Redonda e Barra Mansa. Boa noite, Andaraí. Boa noite. Alô, Maurício. Boa noite. Eliana, saudade de você, Eliana. Você sumiu. Uma boa semana. Sumi, Nani. Tô aqui. Eu tô aqui. Cadê a Petrobras, Eliana? Cadê a Saudade de Petrobras? você, viu? A gente mora na mesma rua, mas não se vê. Mora na mesma rua. Boa noite, um abraço para todo mundo. Boa noite, um abraço para todo mundo. Boa noite, gente. Bom final de semana. Ô, Divino. Divino tá aí? Lembra isso? Divino? Oi, pode falar. Eu já terminei minha tese, eu defendi a tese. Vou entrar nesse CEBI agora, hein? Agora eu vou. Terminou o doutorado? Defendeu a tese? Terminei. Coisa boa. Ô, Leandro, você ainda está aí, Leandro? Leandro? Prazer, muito obrigado pelas instruções. A sua pergunta está anotada, eu respondo por e-mail, tá bom? Fica tranquilo. Ótimo. Um abração, muito obrigado por tudo, Leandro. Muito obrigado. Irmão, encerra a gravação. Olha, encerra, claro. Boa noite. Boa semana. Não sei como é que eu faço, não, mas eu encerro. Deve ser aqui, né? Aperta no recorde e tem lá. Graciela, boa noite. Boa noite. Oi, Severino, tudo bom? Que bom te ver. Stop recorde. Boa noite. Achei. Olha,